Bom, primeiramente é um prazer estar aqui e eu agradeço, o convite do Azaf para estar trazendo a mensagem de Deus nessa noite. Bom, sou o Matheus, minha esposa é Giovana, temos uma filhinha de 3 anos e 8 meses. Estivemos trabalhando nessa igreja há um tempo atrás e já há pelo menos 4 anos temos trabalhado na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Americana, que é a nossa cidade, mas frequentamos muito tempo Piracicaba, desde a outra igreja, Casa de Oração na Paulista. Depois viemos para cá, mas hoje fazemos um trabalho lá na nossa cidade mesmo. Pegamos essa pista muitas vezes aqui, começou a ficar complicado porque iríamos ter a filha também, e precisávamos de alguma coisa lá. Mas peço aos irmãos que orem por mim. Eu tenho trabalhado no ensino, tenho trabalhado na escola dominical como professor, e é um trabalho bem gratificante, é uma classe bem gostosa de se trabalhar, e tenho feito aquilo que eu sempre desejei fazer, E peço que os irmãos então orem por mim, pela minha família, e se quiserem visitar um dia a Igreja Batista lá de Americana, depois entre em contato com a gente e a gente recebe vocês lá. Muito bem. Esse mês nós acabamos meditando um pouquinho a respeito do nascimento de Cristo, Nós sabemos que é uma tradição da igreja o nascimento de Cristo ser comemorado nessa data, em dezembro, mas provavelmente não foi nesse dia, mas inevitavelmente há um clima um clima natalino, um clima de paz que parece que permeia, famílias, a igreja, com esse teor, de que veio ao mundo o Salvador, de que Deus se importou com esse mundo, enviou seu Filho, e ele nasceu, depois teve o seu ministério. E um dos versículos que mais marcam esse momento, ele está lá em Lucas. Se vocês não quiserem abrir, a pregação não vai ser nesse versículo, mas Lucas 2,14 é quando os anjos eles anunciam para aqueles pastores que Jesus havia nascido, e os anjos dizem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E esse versículo, nós estamos acostumados com ele, mas quanta coisa está contida nessa mensagem que os anjos trazem, quando eles dizem: e a paz, e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, o título da mensagem, a coisa mais difícil para mim é dar título para a mensagem, geralmente não tem título, mas a paz que todos precisam. A paz que todos precisam. Essa paz que todos precisam, ela, por meio dos profetas, ela foi prometida. O povo de Deus aguardava essa paz. Quando Jesus nasce, os anjos, eles declaram: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Tudo aquilo que a história esperava e aguardava, que aquelas pessoas que passaram a sua vida esperando, e esse momento não havia chegado ainda, e finalmente
Deus intervém na história e envia o seu Filho. Jesus nasce, tem o seu ministério. Jesus profere palavras do próprio Pai, palavras do próprio Pai, palavras espirituais. E uma multidão começa a observar tanto as palavras dele, como os seus feitos, os milagres, as maravilhas que ele fazia. E Jesus, então, de forma que meio que individual, começa a chamar homens para segui-lo. E esses homens, eles conseguem perceber que Jesus está proferindo palavras que, como o próprio Pedro diz mais adiante, são palavras de vida eterna, porque são palavras do próprio Pai, de Deus. E esses homens começam a seguir Jesus. Irmãos, eu fiquei meditando muito a respeito da vida desses homens nesse momento, porque esses homens, eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo. Eles deixaram trabalho, eles deixaram casa, eles deixaram muitos família para seguir Jesus. E eu entendo que na cabeça deles esse era o caminho correto a seguir. Esse era o caminho correto. E Jesus começa a caminhar com eles e mostrar coisas para eles. E começa a mostrar coisas que a nenhum homem do Antigo Testamento foi revelado. Porque agora então o próprio Deus encarnado está andando no meio dos homens. E nós participamos agora da ceia, e naquele momento onde Jesus, depois de andar por essa terra, fazendo milagres, maravilhas, ensinando esses apóstolos, ele e os seus discípulos, ele chama os discípulos mais próximos e faz uma ceia com eles. E o texto que o Asaf colocou era justamente naquele momento. Jesus chama essas pessoas e começa a mudar um pouco, ou ele intensifica um pouco mais esses tons mais escuros, porque até então eram milagres, maravilhas, eram palavras de vida eterna, mas ao momento em que Jesus chama os seus mais chegados e começa a falar sobre a morte, começa a falar sobre a sua morte, e eu fico pensando o que aqueles apóstolos, aqueles discípulos pensavam. Poxa, eu deixei tudo para seguir esse que mostrou que vem de Deus, faz coisas que só pode vir de Deus e fala coisas que só podem vir de Deus. E agora ele está dizendo que alguma coisa vai acontecer e ele não vai mais estar aqui. E eu quero salientar o fato de que o Espírito Santo ainda não havia descido, e o Espírito Santo não habitava aqueles homens. Naquele momento, mesmo tendo Jesus do lado, eles eram menos privilegiados do que nós somos hoje com o Espírito Santo habitando em nós. E agora eu quero abrir então
o Evangelho de João, no capítulo 16. A partir do versículo 16. Jesus diz assim: um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Eu imagino a aflição, porque aqui nós vemos isso, as palavras aqui não têm sentimento, mas o momento era de tensão, porque Jesus não só diz que ele seria entregue, mas ele diz que os apóstolos, os seus discípulos, sofreriam. Versículo 19: percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco, em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Só sabe disso as mulheres que deram à luz, né? Os homens não conseguiram passar por esse sentimento, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido no mundo um homem, um ser humano. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E guarde bem isso aqui: e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Um pouquinho mais adiante, no versículo 32, Jesus diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 20 de João, no versículo 19, Jesus já tinha sido entregue, já tinha sido crucificado, morto, sepultado, e esses discípulos que estavam naquela ceia, eles estão reunidos, tristes, com medo, de acordo com o que Jesus diz. É interessante que Jesus, no meio daquelas palavras, ele diz assim: eu estou dizendo para vocês antes, porque quando acontecer, vocês vão se lembrar que eu tinha dito, e vocês vão se alegrar, e vocês vão crer. Por isso que eu estou dizendo antes. E aqui no versículo 19, e que maravilhoso é esse texto, porque essa paz que foi prometida através dos profetas,
essa paz que foi anunciada na terra quando Jesus nasceu, ela tem o seu cumprimento aqui. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Só um detalhe aqui, esse texto aqui, o Dirceu usou para pregar no meu casamento, né? Eu lembro, Dirceu. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, tá, depois vocês corrigem. Ele usou esse texto, né? Mas, vamos lá. Paz seja convosco. E eu interrompo um pouquinho aqui para dizer o seguinte: irmãos, a primeira coisa que Jesus ressurreto, tendo vencido a morte, se coloca no meio dos seus que iriam anunciar o Evangelho ao mundo, a primeira coisa que o nosso Senhor diz é: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aquela alegria que Jesus prometeu há poucos versículos aqui atrás, naquele momento, vocês vão ficar tristes, vocês vão ficar com medo, inclusive vocês vão me deixar só, né? Vocês vão cada um para sua casa, mas vocês vão se alegrar quando vocês me verem de novo. E aqui, alegraram-se por os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. A segunda coisa que o nosso Senhor diz, depois de mostrar a mão e o lado, é: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei do Espírito Santo. Irmãos, a falta de paz é um problema universal. A falta de paz e de alegria é um problema que não está limitada à classe social, não está limitada a gênero. Quem visita a igreja hoje a primeira vez? Levanta a mão. Ok. Irmãos, eu atendo pessoas, eu sou fisioterapeuta, osteopata, e atendo porque as pessoas chegam lá com dores no corpo. Mas nós conversamos bastante, eu converso bastante com os pacientes. Eu percebo que a ansiedade, a preocupação, a tristeza muitas vezes é o que está afetando mais aquela pessoa, e não a dor que ela está sentindo. E tem pessoas que a gente passa mais tempo às vezes conversando, e não são poucas as vezes que eu abro a palavra de Deus e tento mostrar aqui, porque de certa forma eu fico um pouco triste, porque não é questão de dizer assim: você precisa ficar em paz, você precisa parar de se preocupar.
não pode ficar ansioso desse jeito. Não é essa a questão. A questão é mais complexa. É porque a paz que todos precisam, ela só vem por meio de Jesus. Isaías 9, no versículo 6, uma das coisas que é dito ali é que Ele é o príncipe da paz. E, de novo, os anjos, quando Ele nasce, dizem: paz na terra entre os homens. E Jesus, Ele não é um mensageiro da paz. Ele não é um terapeuta que você vai bater um papo e Ele vai te ensinar como é que... Ele estabelece a paz. Quando Ele se coloca no meio dos discípulos, dos apóstolos, aqueles apóstolos, Ele estabelece a paz. Paz seja convosco. De novo, paz seja convosco. Ele ordena a paz sobre os seus. Jesus absorve toda a malícia e pecado do mundo antes da sua morte. Absorve isso. Todo medo, culpa, medo que vem da culpa, ansiedade, preocupação por qualquer motivo, Ele absorve isso e entrega uma só coisa, que é a paz. Lá em João mesmo, no capítulo 14, no começo do capítulo ele já começa a dizer o seguinte. É interessante que Judas já não estava no meio deles, ele já havia saído. Então ali Jesus começa a confortar os seus discípulos, seus apóstolos. Ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E mais adiante ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, de novo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meu irmão, se você já entregou sua vida a Jesus, e você ainda se sente assim, sem paz, é um sinal de alerta, de que você precisa resgatar essa paz que Ele já te entregou. A paz, ela vem por meio do Espírito Santo. Quando Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo, Ele diz que eu vou para o Pai, e isso deveria ser soar como alegre para o físico, não está no meio de nós. Mas o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, a qual desceu depois que Jesus subiu, esse está no meio de nós e agora habita em nós. A paz que todos precisam, ela só pode vir por meio de Jesus Cristo. E ela vem através do Espírito Santo. Meu amigo, se você ainda não se rendeu ao Evangelho, não confiou nas palavras de Jesus, você precisa fazer isso urgentemente. Porque esse problema que você quer se livrar de uma vida sem paz, de uma vida repleta de preocupações, de ansiedades, só vai ser resolvido verdadeiramente
quando você receber a dose perfeita do medicamento perfeito, que é Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que a tem intrinsecamente. Jesus, ele não entrega algo que está externo a ele, porque ele diz: a minha paz vos dou. Lá em Filipenses nós lemos que é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. Então, o ser santo, manso, cheio de paz, que é Deus, é essa paz que Ele quer nos entregar. O mundo pode nos dar paz? Mesmo que Jesus tenha dito: eu não dou a paz como o mundo a dá. Parece que Jesus está querendo dizer que o mundo dá a paz também, mas a paz que Ele dá é diferente. Mas a verdade não. O mundo não tem esse poder de te dar a paz. Você não vai encontrar paz por meio do mundo. A paz verdadeira e completa só pode ser conseguida por meio de Jesus. Na verdade, Jesus vai numa direção contrária. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições. Não poucas, mas muitas. Qual é o maior exemplo? É Ele mesmo. É Ele mesmo. O que define o estado de paz, tranquilidade, alegria, mesmo nas adversidades, é a presença da divindade. Nós lemos o que Jesus disse lá em João 16:32. Ele disse assim: quando chegar o momento, vocês vão me abandonar, cada um para sua casa, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Naquele momento de sofrimento, e ninguém sofreu mais do que Jesus, e ninguém vai sofrer mais do que Jesus, porque Jesus absorveu o pecado da humanidade. Ele, como foi dito aqui, Ele nos limpa de todo o pecado. Mas naquele momento, por que é que Jesus foi até o fim? Qual era o poder que havia? Era o poder do próprio Espírito Santo. Todas as coisas que Jesus fez foi pelo poder do Espírito Santo. A presença do Pai com Ele deu coragem, paz, para que Ele caminhasse, fizesse essa caminhada até a cruz do Calvário. E, de novo, eu repito aquilo que eu disse há pouco, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz que estaria conosco todos os dias. Em João, capítulo 14, 16, ele diz que o Consolador que Ele enviaria estaria conosco todos os dias. Nós já ouvimos falar muito a respeito dos ladrões da alegria, né? Que assaltam também nossa paz, tiram nossa alegria, tiram a nossa paz. Alguns aqui, circunstâncias, as coisas que você está vivendo, que poderia tirar sua alegria, sua paz. Pessoas próximas, da família, amigos, no trabalho, coisas que poderiam tirar a nossa paz, a própria ansiedade e a preocupação. Mas o que Jesus promete em João 16, no versículo 20, é que
no finalzinho: a vossa tristeza se converterá em alegria. E o versículo 22: o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Se essas coisas estão tirando a sua alegria, você precisa parar, você precisa meditar e pensar naquilo que você já recebeu, porque são palavras do próprio Jesus. É uma promessa isso, que essa alegria ninguém poderia tirar. Parece que Jesus estava querendo falar a respeito daquele momento só, da morte. Quando ele ressuscita, aparece, eles ficam alegres. Mas essa alegria, ela dura para sempre. A paz, ela não provém de encontrar um lago sem tempestades, mas de Jesus estar dentro do barco. A vida não vai ser fácil, a vida não é fácil. Não espere que ela melhore. Espere melhorar. Jesus se coloca no meio deles e decreta: paz seja convosco. Deus sempre esteve no meio do medo dos homens que foram chamados para situações não pouco complexas, difíceis. Você imagina Abraão sair da sua terra, dos seus parentes, mas ele foi uma grande nação. Imagina Moisés ter que enfrentar Faraó, que era o homem mais poderoso da terra. Enfrentar Faraó, eu garanto que é mais difícil do que enfrentar a segunda-feira amanhã. É mais difícil. Moisés enfrentou, Deus o livrou, Deus livrou o povo. Josué teve que ser forte, corajoso, Deus lhe deu a terra, e tantos outros exemplos. Daniel, naquela situação, Elias com os falsos profetas, Davi. Deus sempre esteve no meio do medo desses homens, para dar a paz necessária. E como eu disse, o padrão de desconforto atinge o seu auge em Jesus. Ninguém sofreu mais do que Ele. E o mesmo Espírito que fez Jesus passar por tudo aquilo, com poder, e de até o ressuscitar dentre os mortos, é o mesmo Espírito que foi dado a nós. Romanos 8,11, já estou concluindo, gente. Romanos 8,11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não há problema se você tiver que reconhecer hoje que você é assim, mesmo sendo um cristão. Não há problema. O problema está em você continuar
vivendo assim. Entenda o que você já recebeu. Você já recebeu, se recebeu o Espírito Santo, você recebeu poder, capacidade para conhecer a Deus e reconhecer que tudo está e sempre esteve nas mãos dele. Dadas por mãos de homens e não foram abertas antes que Jesus tivesse colocado no meio deles. Medite na palavra, ore a Deus, faça conhecidas diante deles as suas súplicas. Não se preocupe sozinho, não se preocupe sozinho. Jesus é interessado em que você viva uma vida de paz e de alegria. O maior interessado é Ele, porque assim o Evangelho é anunciado. As pessoas podem ver que há algo diferente naquele que tem o Espírito Santo. Mas acima de tudo, entenda que somente Deus, por meio do Príncipe da Paz, pode resolver esse problema. Porque somente a paz de Deus, que excede todo o entendimento, pode guardar o nosso coração e a nossa mente. Que Deus nos abençoe e nos faça enxergar, nos faça reconhecer, nos faça resgatar isso que nós já recebemos. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós já recebemos essa paz, a paz de Deus.